Você já sentiu que o mundo está correndo enquanto você permanece parado, esperando o momento perfeito que nunca chega? O perfeccionismo não é busca por excelência. É um escudo pesado que usamos para evitar o julgamento alheio. Hoje, vamos mergulhar no medo que paralisa seus sonhos e descobrir como transformar o erro em combustível real. Antes de seguirmos, comente aqui: qual projeto você paralisou por medo? E já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. A verdade é que fomos ensinados a temer o erro como se ele fosse um veredito final sobre nossa inteligência. Mas o fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte integrante da fundação de qualquer conquista duradoura. Quando você evita a falha, você também evita o aprendizado necessário para crescer. Essa paralisia silenciosa consome seus dias, transformando o potencial em um arrependimento que pesa mais do que qualquer erro cometido. Mas por que dói tanto tentar? O abismo é fundo. Psicologicamente, o perfeccionista é um procrastinador disfarçado de dedicado. Ele se esconde atrás de pesquisas infinitas e planejamentos que nunca saem do papel. Tudo para não enfrentar a vulnerabilidade de ser um iniciante. É mais seguro ser um gênio incompreendido na própria mente do que um aprendiz esforçado na realidade. Essa barreira invisível é construída tijolo por tijolo, cada vez que você diz que ainda não está pronto. Mas, e se o pronto for apenas uma ilusão da sua mente? Nosso cérebro é programado para a sobrevivência, não para a felicidade. Para nossos ancestrais, o erro poderia significar a exclusão do grupo ou até a morte. Hoje, esse instinto se traduz no medo de ser criticado ou ridicularizado em público. O problema é que seu sistema nervoso interpreta um post mal sucedido como uma ameaça real à sua vida. Entender essa biologia é o primeiro passo para retomar o controle. Você está reagindo a fantasmas do passado, mas a arena do presente é toda sua. Imagine que sua vida é uma tela em branco. O perfeccionista tem tanto medo de manchar a tela que prefere deixá-la vazia para sempre. Ele esquece que as maiores obras-primas da humanidade foram feitas sobre camadas de erros e correções. A beleza está na imperfeição que revela o esforço humano por trás da obra. Quando você se permite ser imperfeito, você finalmente se torna livre para criar algo real. O que aconteceria se você simplesmente se desse o direito de errar agora mesmo? A comparação é o ladrão da alegria e o combustível do perfeccionismo. Nas redes sociais, vemos apenas o palco das pessoas, nunca os bastidores cheios de dúvidas e fracassos. Tentamos comparar nossa caminhada interna, cheia de tropeços, com a imagem editada do vizinho. Isso cria um padrão inalcançável que nos faz sentir insuficientes antes mesmo de começar. A pergunta não é se você é bom o suficiente para os outros, mas se você é corajoso para si mesmo. Você aceita o desafio? O perfeccionismo é, no fundo, uma forma de arrogância. É acreditar que você deveria ser capaz de fazer tudo certo de primeira, sem passar pelo processo de humilhação que o aprendizado exige. Todos os grandes mestres começaram sendo desastrosos. A diferença é que eles aceitaram a própria mediocridade inicial para alcançar a excelência final. Se você não aceita ser um iniciante, você nunca será um mestre. Você está disposto a ser ruim em algo por um tempo em nome do seu futuro? Muitas vezes, a paralisia vem da sobrecarga de opções. Queremos fazer tanto e de forma tão impecável que acabamos não fazendo nada. É o paradoxo da escolha. Quanto mais caminhos perfeitos imaginamos, mais estáticos ficamos. A solução não está em escolher o caminho perfeito, mas em escolher qualquer caminho e torná-lo viável através da ação constante. Um passo mal dado ainda te tira do lugar. O movimento gera clareza, enquanto o pensamento excessivo gera apenas uma névoa densa.
O medo do fracasso é também um medo da perda de controle. Queremos garantir o resultado antes mesmo de investir o esforço. Mas a vida é inerentemente incerta. Tentar controlar cada variável é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. A verdadeira segurança não vem de não falhar, mas da confiança de que você pode lidar com as consequências de qualquer resultado. Você é muito mais resiliente do que sua ansiedade te deixa acreditar agora. Quantas vezes você desistiu porque o primeiro rascunho não ficou como a imagem na sua cabeça? Esse descompasso entre sua visão e sua habilidade atual é doloroso, mas necessário. É esse intervalo que motiva o artista a continuar praticando. O problema é que o perfeccionista usa esse intervalo como prova de que não tem talento. Talento é apenas o nome que damos à persistência de quem não parou no primeiro erro. O que você faria se soubesse que é impossível fracassar hoje? A paralisia por análise rouba o seu tempo, que é o seu recurso mais precioso. Enquanto você planeja o ataque perfeito, o tempo passa e as oportunidades murcham. É melhor um plano medíocre executado com força do que um plano brilhante que nunca viu a luz do dia. O mundo não recompensa os que pensam melhor, mas os que agem apesar do medo. Cada dia de hesitação é uma pequena morte para o seu propósito. Você prefere o conforto da estagnação ou a dor do crescimento agora? Escolha. Estamos na metade dessa jornada e se este conteúdo está gerando reflexões profundas em você, não esqueça de demonstrar seu apoio. Clique agora no botão de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e deve chegar a mais pessoas que sofrem com a paralisia do perfeccionismo. Sua participação é o que sustenta este canal. Agora, vamos mergulhar na virada. A grande virada acontece quando você muda a definição de sucesso. Se o sucesso for não errar, você sempre será um fracasso. Mas se o sucesso for aprender algo novo, você se torna invencível. Cada erro se torna um dado, uma informação valiosa que te diz por onde não ir. Errar rápido é a estratégia dos maiores empreendedores do mundo. O fracasso não é um muro, é uma placa de sinalização. Como você pode usar seu último erro como um degrau para o próximo nível da sua vida? Pense no conceito japonês de kintsugi, onde cerâmicas quebradas são coladas com ouro. As cicatrizes não são escondidas, elas são exaltadas, tornando a peça mais valiosa e única do que a original. Suas falhas e seus recomeços são o seu ouro. Eles provam que você teve a coragem de entrar na arena da vida. Um vaso que nunca quebrou é apenas um vaso comum. Mas um vaso restaurado conta uma história de resiliência. Qual cicatriz da sua história você ainda tenta esconder do mundo? Como disse o imperador estoico Marco Aurélio, o que impede a ação favorece a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Se o seu medo de fracassar é o obstáculo, então enfrentar esse medo é exatamente o que você precisa fazer agora. O obstáculo não está atrapalhando sua jornada, ele é a própria jornada. Cada vez que você age, apesar da paralisia, você está treinando seu caráter e fortalecendo sua alma. O medo não vai sumir. Você é quem vai ficar maior do que ele. Muitas pessoas sofrem com o que chamamos de síndrome do impostor. Elas acreditam que, se falharem, todos descobrirão que elas são uma fraude. Mas a verdade é que quase todo mundo que está fazendo algo relevante se sente assim às vezes. A diferença é que alguns agem com medo, enquanto outros esperam o medo passar. O medo nunca passa totalmente, ele apenas se transforma em um companheiro de viagem silencioso. Você está disposto a levar o medo no banco do passageiro hoje? A perfeição é uma linha de chegada que se move cada vez que você se aproxima dela. É um jogo que você nunca pode vencer.
A única vitória real é a consistência. Fazer algo bom o suficiente hoje é infinitamente melhor do que planejar algo perfeito para o ano que vem. A excelência não é um ato único, mas um hábito de repetição e ajuste constante. Diminua suas expectativas sobre o resultado e aumente seu compromisso com a frequência. O que você pode fazer de forma imperfeita hoje? Considere o custo de não tentar. Muitas vezes, focamos no risco de falhar, mas esquecemos do risco de ficar exatamente onde estamos. O arrependimento de nunca ter tentado dói muito mais a longo prazo do que o mico de ter errado. Aos 80 anos, você não vai se lembrar daquele projeto que deu errado. Você vai se lamentar pelas portas que nunca teve coragem de abrir por medo. O fracasso é temporário, mas o "e se" é eterno. Qual versão de você quer encontrar no futuro? Vulnerabilidade não é fraqueza. É a maior medida de coragem que alguém pode ter. A pesquisadora Brené Brown nos ensina que não existe criatividade sem vulnerabilidade. Para criar algo novo, você precisa se expor ao risco de ser criticado. Se você se protege demais, você também se isola da inovação e da conexão real com os outros. As pessoas não se conectam com a sua perfeição. Elas se conectam com a sua humanidade e com as suas lutas. Ser real é muito mais poderoso hoje. Mude seu diálogo interno agora. Em vez de perguntar e se der errado, comece a perguntar o que eu farei se der errado. Quando você cria um plano de contingência, o medo perde a força porque o desconhecido se torna gerenciável. O fracasso deixa de ser um monstro no escuro e se torna apenas um problema logístico para resolver. Você tem as ferramentas para lidar com os destroços se algo quebrar. A confiança não vem de saber as respostas, mas de saber lidar com as perguntas. Lembre-se de que o sucesso é um processo iterativo e constante. Pense em como um GPS funciona. Ele não entra em pânico quando você erra o caminho. Ele simplesmente diz recalculando. Ele não te julga, ele apenas te dá a próxima melhor direção a partir de onde você está agora. Trate-se como o seu próprio GPS. Se você falhou hoje, apenas recalcule. O destino ainda está lá, e o novo caminho pode até ser mais interessante do que o original. Como você vai recalcular sua rota agora? A paralisia, muitas vezes, esconde uma sede profunda de aprovação externa. Estamos tentando ser perfeitos para que ninguém possa nos criticar. Mas a crítica é inevitável. Mesmo se você fosse perfeito, alguém criticaria sua perfeição por ser falsa. Já que o julgamento alheio está fora do seu controle, por que não focar no que você pode controlar? Sua própria integridade e seu esforço. Viva para o seu próprio padrão interno, não para os aplausos de uma plateia imaginária. O momento em que você decide que bom o suficiente é o ponto de partida, e não o de chegada, tudo muda. A pressão diminui e a curiosidade assume o volante. Você começa a brincar com suas ideias, em vez de lutar contra elas. A vida se torna um grande laboratório de experiências, onde cada resultado é apenas um feedback interessante para o próximo passo. A paralisia morre quando a ação se torna mais divertida do que o medo. O que você faria se soubesse que rir do erro é possível? Chegamos ao fim desta jornada, mas sua nova fase começa agora. A perfeição é uma prisão e a ação imperfeita é a sua chave. Comente abaixo uma coisa pequena que você vai fazer de forma imperfeita ainda hoje para quebrar esse ciclo de paralisia. E claro, se você ainda não fez, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho agora. Sua jornada de autoconhecimento é valiosa e eu estarei aqui para acompanhar cada passo. O mundo espera pela sua versão real. Até breve.